Mais um podcast para você que é mãe, que é empreendedor e se enxerga e se vê muitos dias numa sensação de correria sem fim. Muitas vezes as várias atividades que a gente tem no nosso dia a dia faz com que a gente se desconecte, muitas vezes daquilo que de fato a gente tem um propósito na vida. E propósito é algo também que é desconfortável. Muitas vezes a pessoa não consegue enxergar esse propósito, fim, para a sua atividade. Mas eu preciso te falar que não é do dia para a noite, assim como nada na vida. Nada na vida. Você não consegue ficar rico, você não consegue ter um filho do dia para a noite, tudo isso que tem falado, que clique aqui, que você vai conseguir ficar rico, milionário do dia para a noite, não caia nessa. Mas eu preciso te dizer que nada na vida é do dia para noite, nada, exatamente nada. Quer emagrecer, não é do dia para noite. Se tiver uma fórmula mágica, duvide. Você vai ter um filho do dia para noite. Só se tu sequestrar algum filho de alguém aí para ter do dia para noite. Só que daí você está cometendo um ato ilícito. Nada é do dia para noite. E essa construção e essa expansão da mente, que é algo que eu gosto de trabalhar em todos os meus canais, também não é do dia para noite. E a questão do propósito é algo também que muitas vezes, quando eu estou numa reunião de consultoria com alguma empreendedora, com alguma mãe, muitas vezes elas me trazem, Simone, eu não sei se é exatamente isso que eu faço. É algo que é o meu propósito. Às vezes a pessoa está vendendo chinelo, tá? O propósito dela não é vender chinelo. Talvez seja atender uma determinada segmento, né? Fazer o chinelo, trazer o conforto num casamento, para que a pessoa que passou o dia inteiro com salto te traga o propósito de ter um pouco mais de tranquilidade no dia do casamento, tá? Ou seja, não é o chinelo, mas é o que proporciona aquilo. E às vezes tu pode trazer essa mesma sensação de tranquilidade através de outras coisas, de uma vela aromática. Então, sempre tem um propósito de algo que você quer levar, independente do produto ou serviço que de fato você vende. E isso, quando tu começa a entender o que tu entrega, que não é o produto físico, não é o livro, mas é o que esse livro vai te levar. Se esse livro ele tem o propósito de trazer leveza, esse é o meu propósito, trazer leveza para a jornada. Porque eu sei o quanto é pesado a nossa jornada de empreender, de maternar, a nossa jornada feminina. Muitas vezes ocupando cargos que exigem mais do que o nosso tempo. Exige muitas vezes a nossa alma, a nossa energia, a nossa disposição. Eu não estou falando sobre dinheiro. E é exatamente sobre isso que eu falo aqui no meu livro, Muito Além do Dinheiro. É muito além do dinheiro. Quando a gente se entrega para uma empresa, por exemplo, para prestar serviço, a gente não está ali somente vendendo a nossa hora. A gente está ofertando em nosso tempo, nossa energia, em troca de dinheiro, em troca de conhecimento, em troca de pessoas que a gente vai se relacionar e que isso pode, de fato, nos levar a determinadas situações. Porém, a gente, como mulher dentro do mercado de trabalho, eu sei porque eu sofri isso. Eu sofri não foi nenhuma nem duas vezes, foram várias vezes. Estando na posição, ocupando um espaço dentro de uma empresa, dentro de um contrato, mas eu sendo mulher. Muitas vezes, não foi nenhuma nem duas. Eu já fiquei numa mesa, uma vez que tinham 3 homens, eu e mais uma pessoa lá. E uma pessoa da ponta lá, tem 4 homens, né? Um cliente específico. E um deles chegou a falar, desde que a mulher entrou no mercado de trabalho. E aí, naquele momento, eu não sabia se eu levantava, eu ia embora, se eu ficava quieto ou se eu, reagia. Eu não sabia a minha reação. E nessa aí não foi a única vez, né? Tiveram outras situações. Mas não vem ao caso a minha história. Eu só quis te falar que muitas vezes esse peso, essa sobrecarga de tu ocupar um espaço por ser mulher, e às vezes pelo conteúdo que tu tem, pelo conhecimento, pela trajetória, pelo repertório de vida, repertório profissional, pelo repertório, seja profissional, pessoal, espiritual, independente do que for. Às vezes isso incomoda. E essa sensação que tu tem é que parece que é pesado demais.
E por viver justamente todo esse peso, essa sequência de situações, né? Eu peguei isso como meu propósito, né? Entendi, não é peguei, eu entendi, de fato, que o propósito seria justamente trazer leveza, independente da ferramenta, da empresa, seja onde for. Eu gostaria muito de resolver uma situação, tirar uma dor, um desconforto na medida do possível. Através de um produto, através de um serviço, através de um vídeo, através de uma dica, através de alguma coisa, eu queria trazer leveza para aquela mãe. Não queria que fosse mais pesada. A nossa jornada que já é tão exaustiva. A nossa jornada que a gente tem, claro, a nossa rede de apoio, e eu agradeço todos os dias pela minha, porque eu tenho uma rede de apoio muito construída. Não foi, mas é que tu tem uma rede de apoio. A rede de apoio, ela é construída. Mas eu não tenho marido, não tenho companheiro. Tem vizinho. Se tu se relaciona bem com as pessoas, tu tem um vizinho, tu tem um amigo, tu tem alguém, né? Então, a gente sempre tem alguma rede de apoio, né? E isso aí é uma construção, assim como é uma construção que nada vem do dia para a noite, a construção de relacionamento com as pessoas também vem com o tempo. E às vezes a gente tem situações que às vezes elas ficam um pouco desconfortáveis com será que aquela pessoa, eu vou confiar completamente nela? Aí eu falo daquela história que está aqui dentro do meu livro também, Mãe Empreendedora Sem Culpa, que é justamente sobre entender da bússola do coração, que é a intuição, é aquilo que tu sente, aquilo que tu sabe, aquilo que tu sabia, eu sabia, porque realmente você sabia. Você está nessa mesma linha, nessa frequência, a intuição ela vem através do sentir. E o sentir é quando você consegue se enxergar. Tu não tem como... Quando eu falo de clareza, é justamente isso. Quando tu entende qual é o teu papel no mundo, que não é somente ir lá bater o ponto numa empresa, ou somente ir lá e atender um cliente da tua marca, ou ir lá somente fazer comida para o seu filho. Quando você entende, compreende, aceita e senta na posição, né, que é o se posicionar naquilo que de fato você veio, qual é o seu papel no mundo, você entende, aceita, recebe e agradece pelo teu papel no mundo, você começa a fazer diferença. E eu não estou falando diferença para os outros, fazer diferença para você, na sua jornada. Essa expansão de mentalidade, que é algo que eu busco construir isso a cada áudio, a cada vídeo que eu faço, a cada post que se faz, é uma ampliação, é algo que de fato faz a diferença no aceitar. E muitas vezes, eu não concordo com isso, é o seu posicionamento. Você está se posicionando. O que não dá, que eu falo também no livro, aqui, é não siga a manada. Não siga o que está todo mundo fazendo. Sinta exatamente aquilo que cabe a você fazer. E às vezes a gente tem essa dúvida. Pela falta de experiência, pela falta de repertório. Será que eu faço assim ou eu faço assado? Faz o que tu sentir que é melhor. Porque sempre vão ter dois caminhos. Sempre vão ter dois caminhos. A única coisa que é certa, que eu digo que é assim, a única coisa certa é nasceu, morreu. Fato. Não existe outra saída. Se tu nasceu, tu vai morrer. Agora, no vão entre o nascer e morrer, tem muita coisa a se viver. E muitas vezes você vai por aqui, ou vai por aqui, ou vai por aqui. A escolha que você vai fazer, se você vai por aqui ou por ali, ela vai trazer ônus e bônus. Né? Tudo que você escolhe, você renuncia uma outra situação. Quer ver aquele dia que tem 2 festas no mesmo dia? Nunca tem festa. Agora, no mesmo dia, eu tenho 2 festas. Vai ter que escolher. Não tem como, eu vou me dividir e vou em 2. Aí tu vai estar renunciando uma parte da festa também, por mais que tu vá nas 2 festas. Só que você tem que entender o que vai fazer mais sentido para você nesse momento. E o que eu quero te trazer, e quero que fique bem registrado aí, sobre esse papo que a gente falou hoje, foi sobre se conectar com esse propósito da tua vida. Se conectar sobre o que você faz de fato. Muitas alunas da escola, muitas empreendedoras que eu faço consultoria, elas somente em uma reunião que a gente faz, elas conseguem pegar o seu propósito e entender que elas já vêm fazendo isso de forma sistemática no decorrer da sua vida. Só que às vezes elas não conseguem enxergar.
E eu enxergava isso, o planejamento, a visão da organização, a visão de longo prazo, a direção, tudo isso eu enxergava. Só que hoje tudo se juntou. Essa questão da leveza. Mas eu tive que, para entender que a leveza era de fato, eu tive que carregar pedra. E esse carregar pedra, muitas vezes foi sozinha. Muitas vezes foi desafiador. Muito. Não é à toa. 20 anos como empreendedora, 30 anos no mercado de comunicação, quase 17 anos como mãe, né, com mais de uma empresa. Hoje, graças a Deus, eu estou conseguindo trazer para os livros boa parte dessa narrativa, dessa construção. Para quê? Para te entregar algo que eu não consegui ter. Por quê? Faltavam pessoas? Faltava narrativa, faltava pessoas, faltava rede social para a gente poder aprender. Claro, sempre tive meu suporte, minha base da família, mas faltava esse conteúdo. E é esse o meu objetivo aqui. Seja no Spotify, seja no YouTube, esse podcast vai para os dois. E se você gostou, me fala aqui embaixo um pouquinho qual é a tua maior dificuldade. Se você sabe de fato qual é o teu propósito. Se você não sabe o que é o seu propósito, eu vou te dar uma possibilidade. Me chama lá no Instagram, me manda uma mensagem, diz: eu assisti o podcast, vamos fazer uma reunião de alinhamento para que a gente possa trazer um pouquinho de clareza e você destravar umas chavezinhas aí na tua cabeça para você entender qual é o propósito que você está fazendo aí que você não está enxergando, tá? E não esquece, essa é uma frase de ação. Dá o passo que o universo dá o chão. Te espero no próximo episódio.